Bom, agora a gente vai resolver nosso primeiro problema usando o ferramental que a gente acabou de apresentar. Então, a gente vai calcular o campo elétrico de uma linha infinita de carga, representada por essa linha vermelha aqui. Ela está localizada ao longo do eixo Z. E a gente vai, então, calcular o campo elétrico, né? Essa é a pergunta. Quem é o campo elétrico E? Bom, eu tenho um problema unidimensional, então eu vou ter que usar a fórmula do campo elétrico unidimensional. Tá? Basicamente é isso. Bom, essa é a forma que eu tenho que usar. Eu vou ter que fazer uma integração aqui em DL. Botar uma linha aqui para lembrar que eu tenho que fazer a integração em coordenadas com linha. E o nosso objetivo fundamental é, então, obter o campo elétrico. E para isso eu vou precisar analisar algumas coisas. Primeira coisa que eu tenho que analisar são as simetrias. Quais são as simetrias que estão presentes aqui? Tá? Então, eu vou ter que analisar simetrias. Eu tenho várias, tá? Mas a mais relevante aqui é ao longo de Z. Então, é translação e eu tenho uma simetria de rotação. Certo? Tem essas duas simetrias aqui. Translação em Z e rotação em θ. Beleza. Com base nessas duas simetrias, eu posso então, com base nisso, eu posso então concluir que eu vou ter que usar coordenadas cilíndricas, certo? Coordenadas cilíndricas é a melhor solução para esse problema. Tá certo? Então, essa é a conclusão que eu tiro a partir dessa dedução dessas simetrias. Porque as coordenadas cilíndricas eu vou explorar isso de forma mais razoável. Mas tem outras conclusões que eu posso obter a partir de E, a partir das simetrias. A primeira conclusão importante é a seguinte: como eu tenho uma simetria de translação ao longo de Z, imagine o seguinte caso, o seguinte experimento mental. Imaginem que vocês peguem a minha linha de carga, tá, e movam ela. Mas vamos fazer um experimento da seguinte maneira. Fechem os olhos e eu vou mover a linha de carga ao longo do eixo Z. Aí vocês abram os olhos de novo. Pergunta: vocês têm como saber se eu mexi ou não mexi na linha de carga? A resposta é não, vocês não têm como saber isso. Tá? Vocês não têm como saber porque ela é perfeitamente simétrica. Então não faz diferença, não vai ter nenhuma diferença perceptível entre uma coisa e outra. Isso tem uma implicação prática que é a seguinte: imagina que eu queira calcular o campo nesse ponto aqui, tá? Eu posso fazer duas coisas, tá? Supondo que eu conheço o campo aqui agora, tá? Eu conheço o campo aqui e eu quero calcular nesse segundo caso aqui. Eu posso fazer isso de duas maneiras, tá? Uma das maneiras que eu posso fazer é calcular o campo elétrico aqui, digamos, tá certo? Depois calcular aqui. Mas uma coisa que eu posso fazer é calcular esse campo elétrico e subir a minha linha até que ela bata em cima desse outro ponto aqui. Vocês vão notar o que vai acontecer. Se eu subir a linha, é a mesma coisa de que eu variar o ponto onde estou calculando o campo. Tá? Não faz diferença. Duas operações são simétricas. Ou vou daqui até aqui, ou eu subo a minha linha daqui até aqui para ficar na mesma relação. As duas operações são equivalentes.
Como não faz diferença eu mexer a minha linha, o campo elétrico nesse ponto em Z e esse outro ponto em Z aqui, não vai variar. Então o campo elétrico aqui e o campo elétrico aqui, ele é basicamente o mesmo nesses dois pontos. Então E não depende de Z. E não é um E de Z, tá certo? Como E não é um E de Z, eu posso escolher o ponto que eu quiser para calcular E. E eu vou escolher convenientemente o ponto em Z igual a zero. Tá? Quando eu posso fazer isso, eu chamo isso sem perda de generalidade. Beleza? Então, eu calculo em Z igual a zero sem perda de generalidade. Em alguns casos, eu vou fazer essas simplificações, eu vou pedir para calcular o ponto em algum caso que tenha mais simetria. Isso pode ser, nem sempre vai ser, nem sempre eu vou poder fazer esse truque, mas quando eu puder fazer, vai simplificar bastante a minha vida. Então, o que eu tenho? Eu tenho a decisão que eu vou usar coordenadas cilíndricas e que eu vou calcular o campo em Z igual a zero. Tá? Bom, com isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou limpar meu quadro aqui, porque tem um monte de coisa que eu não preciso considerar. Ok, agora eu tenho essencialmente duas integrais aqui, tá certo? Eu tenho duas integrais. Essa integral aqui e essa integral aqui para calcular, tá? Como é que eu vou fazer para resolver esse problema, então? Essa primeira integral aqui, eu vou discutir logo na sequência, eu vou me concentrar nessa segunda aqui, por motivos que vocês vão ver. Primeiro eu vou recapitular, eu vou fazer um videozinho rápido para vocês discutindo isso, mas uma função que obedece esse critério aqui, ó, é chamado de função ímpar. Tá? É uma função ímpar. Sempre que eu tenho a integral de menos L até L de uma função ímpar, essa integral é zero. Beleza? O que isso implica? A função que eu estou integrando aqui, ó, ela é uma coisa da forma z' sobre ρ ao quadrado mais z' ao quadrado na 3/6. Essa função é ímpar, por quê? Essa parte aqui, se eu troco z por menos z, ela não muda, porque a z' ao quadrado aqui não vai mudar de sinal. Tá? Mas essa aqui muda. Então isso aqui vai mudar de sinal, então essa função é uma função ímpar. Portanto, essa integral aqui é nula. Bom, então agora a gente vai calcular. Vamos usar essa resposta aí que eu acabei de obter, né? Eu tenho um arroz aqui e eu tenho aqui o seguinte, eu tenho
um z com ρ ao quadrado, que eu já vou cancelar o z com ρ. E eu tenho aqui... Opa! Deixa eu voltar para trás aqui, que eu fiz uma besteira. Eu tenho um z. O ρ ao quadrado cancelou com esse ρ daqui, ó, tá? Então vai ficar um ρ aqui. E eu tenho aqui embaixo essa raiz quadrada de ρ ao quadrado mais z' ao quadrado, tá? Eu estou usando valores com linha aqui. De menos infinito até mais infinito. Bom, no limite em que z' tende a infinito, essa quantidade aqui, esse ρ ao quadrado, tende a zero, tá? Essa é a quantidade finita sempre, ela vai tender a zero. Ela é uma quantidade dada num determinado ponto, e essa quantidade aqui vai de menos a mais infinito. Então, o que vai acontecer? Raiz quadrada de z' ao quadrado, isso aqui é uma coisa importante, z' ao quadrado, isso é igual ao módulo de z', tá certo? E juntando todos esses pedaços, então eu concluo que ρL é igual a 4π ε0. Eu tenho um z' ali, ó, tá certo? Tem um z' com o módulo de z'. E eu tenho um ρ aqui que eu vou escrever aqui. E essa coisa tem que calcular de menos a mais infinito, tá certo? Então, esse aqui vai ficar ρL de 4π ε0 sobre ρ. Opa, esqueci um detalhe aqui. Esqueci de uma ρ aqui. A ρ. E aqui eu fico com z'. Quando z' tende a mais infinito, isso aqui fica positivo, porque z' é positivo, dividido por módulo é positivo, então dá 1. Menos. Quando z' tende a menos infinito, essa quantidade é negativa, mas isso tende a menos 1, portanto, então menos 1. Isso aqui vai me dar, então, o seguinte. Vai me dar aqui, vou fazer uma conta aqui, que E então vai ser ρL a ρ sobre 4π ε0 de ρ. Opa! Deixa eu apagar, que fiz uma besteira aqui. Tá certo? É isso. Bom, então essa quantidade aqui, vocês veem que ela decai com o ρ aqui, né? Quanto maior o ρ, menor é o campo. Aponta sempre na direção a ρ. E eu vou, na sequência, discutir um pouco a forma desse decaimento aqui, que dá pra gente ver. Só vou criar um pouco de espaço aqui. O campo, ele vai ter mais ou menos essa cara aqui, ó. Ele vai decair. Essa aqui é a quantidade de E, né? E esse aqui é ρ. Então ele decai mais devagar que decai uma carga pontual, mas ele decai de qualquer maneira, tá certo? Isso ocorre devido ao fato de ter uma densidade infinita de carga.